7h59. Cidade FM. Mude para Estácio, com até 70% de bolsa e aproveitamento de até 100% das disciplinas. Tá esperando o quê? Na Estácio, as aulas não param e você ainda tem o Clube do Aluno, com descontos exclusivos em cursos de inglês, telefonia e muito mais. Mude para Estácio. Regulamento no site www.estácio.br ou procure o polo presencial na rua Fenelon Ferreira 23, ao lado da Biblioteca Centro de Palmares. Fone WhatsApp 991234565. Rádio Cidade. O rádio está em todo lugar. Em casa, no celular, no trabalho, no carro, no notebook. A rádio está sempre perto de você a qualquer hora do dia ou da noite. Divulgue seu produto ou serviço. Seja um patrocinador da Rádio Cidade FM. Entre em contato pelo WhatsApp 3661-1058. Seu produto ou serviço chegando para milhares de pessoas ao mesmo tempo. Rádio Cidade FM 87.9. Sempre do seu lado. Cidade FM. CYB 313, 87,9. Rádio Cidade FM. Palmares, Pernambuco. Cidade FM. Cidade. Começa agora pela Cidade FM 87,9, o programa líder de audiência que vai deixar você bem informado com as principais notícias do dia. Programa Edson Silva. Informação com credibilidade. Olá, minha gente, bom dia! Bom dia para você que começa a nos ouvir a partir de agora pela Rádio Cidade FM 87,9 nos aplicativos de áudio. Bom dia! Bom dia para você também que acompanha a partir de agora imagens ao vivo aqui dos estúdios da Cidade FM 87,9 pelo Facebook, também pelo YouTube. Bom dia, bem-vindos! Hoje é quinta-feira, dia 23 de julho de 2020, sempre no oferecimento da Estácio. Mude você também para Estácio, com até 70% de bolsa e aproveitamento de até 100% das disciplinas. Tá esperando o quê? Na Estácio, as aulas não param e você ainda tem o Clube do Aluno com descontos exclusivos nos cursos de inglês, telefonia e muito mais. Mude para Estácio. Regulamento no site www.estácio.br. Procure o polo presencial também na rua Fenelon Ferreira, número 23, ao lado da Biblioteca, no centro de Palmares. Telefone e WhatsApp da Estácio é o 991234565. Anote. 991234565. Quinta-feira, 23 de julho, hoje é o dia do guarda rodoviário e também dia de Santa Brígida. Como está a previsão do tempo hoje para todo o estado? Vamos conferir? Quinta-feira, de acordo com a Agência Pernambucana de Águas e Clima PAC, a previsão do tempo para o Grande Recife é de céu parcialmente nublado, com chuva rápida de forma isolada nas primeiras horas da manhã desta quinta-feira com intensidade fraca. O mesmo vale para a zona Mata Norte e aqui para Palmares e região Mata Sul. Já no sertão de Pernambuco, no sertão de São Francisco, no Agreste e também no arquipélago de Fernando de Noronha, haverá chuva. O céu estará parcialmente nublado, chuva leve, né? Na região metropolitana a temperatura vai de 20 a 29, na zona da Mata Norte 19 a mínima, 20 a máxima, na zona Mata Sul, Palmares e região 17 de mínima, 29 de máxima, por isso foi aquele friozinho gostoso. Ontem já foi mais quente, né? No Agreste os termômetros devem marcar 14 mínima, aí tá frio. 30 de máxima. Para o sertão pernambucano, a PAC prevê mínima de 15, máxima de 31. Para o sertão de São Francisco, 19 é a mínima, 31 a máxima. E no arquipélago de Fernando de Noronha, 25 é a mínima, 30 a máxima. Já vai começar o programa Edson Silva, sempre ao seu lado. A voz em defesa da cidade, então fique ligado. Música, notícia, debate, informação e a sua participação. Programa Edson Silva, a voz em defesa da cidade. Bom
dia, bom dia, bom dia, minha gente, bem-vindos! Bom dia! Bom dia! Bom dia! Olha, números de anteontem, nós já temos no planeta inteiro curados, recuperados da Covid-19, 8.600.000 pacientes, pessoas que se recuperaram da Covid-19 em todo o planeta. 8 milhões já passa muito, eu creio, 8.600.000 pessoas. Só aqui no Brasil até ontem, dados de ontem do boletim da Secretaria ou do Ministério da Saúde, já passa de 1.532.000 recuperados. E aqui no estado de Pernambuco também, com dados de ontem, nós já temos recuperados a Covid-19, um número bem superior a 60.119 pessoas recuperadas da Covid-19. Vamos celebrar a vida, minha gente, bom dia! Programa Edson Silva. Informação com credibilidade. Hoje, daqui a pouco, a partir do segundo bloco, nós vamos estar recebendo aqui nos estúdios da Cidade FM Noé Dienó. Ele é pré-candidato pelo Democratas. Já chegou aqui, porque ele é muito britânico, né? A família inteira, inclusive, é toda britânica. Chega muito antes do horário. Eles chegaram aqui muito antes do horário. Nós tínhamos combinado, inclusive, que o convidado chega aqui às 8h20, mas ele chegou aqui faltando 20 para as 8. Olha aí. Britânico, né, para cumprir a responsabilidade, o compromisso do horário. Então, nós já temos aqui nas instalações da Rádio Cidade FM o Noé Dienó com toda a família, os filhos, a esposa, algumas pessoas também que estão acompanhando o pré-candidato e daqui a pouco nós vamos conversar com ele. Você tem perguntas para Noé Dienó? Envie a sua pergunta agora pelo WhatsApp 3661-1058. Você também pode aqui nessa live do Facebook, aqui nos comentários, já deixar também aqui a sua pergunta para a gente repassar para o pré-candidato que vamos conversar com ele daqui a pouco. Noé Dienó, ele é pré-candidato pelo Democratas, é filho do ex-deputado, ex-prefeito do município de Palmares, é sobrinho do atual prefeito de Chechel. O primo dele também é deputado estadual, primeiro secretário da Assembleia Legislativa, enfim. Nós vamos conversar aqui sobre vários temas e você pode enviar a sua pergunta pelo 3661-1058, é o WhatsApp da cidade. Você também pode aqui nos comentários dessa live no Facebook deixar também o seu questionamento para a gente repassar aqui para o pré-candidato que já está aqui nas instalações da Rádio Cidade FM. De segunda a sexta, a partir de 8 da manhã. Acompanhe o líder de audiência, programa Edson Silva, aqui na Cidade FM. Informação com credibilidade. O Brasil tem mais um triste recorde na pandemia de Covid-19. Dessa vez, o número de registros de novos infectados em 24 horas chegou a 67.860. O último número mais alto de novos casos diários tinha sido registrado no dia 19 de junho, com quase 55 mil. Com isso, são mais de 2.200.000 pessoas infectadas pelo novo coronavírus. Além disso, o balanço do Ministério da Saúde desta quarta-feira aponta que 83.771 pessoas morreram pela doença, com quase 1.300 registros em um dia. O ministro interino da Saúde, Eduardo Pazuello, esteve nesta quarta-feira em Santa Catarina, estado que tem o maior crescimento nas mortes por Covid-19. Pazuello falou sobre a portaria publicada pela pasta que obriga a notificação e registro de todos os testes realizados por laboratórios públicos e privados na Rede Nacional de Dados em Saúde. Porque nós não estávamos recebendo efetivamente essas notificações dos laboratórios privados. Com essa nova portaria, a gente soma o que está pelo privado, com o padrão que nós já tínhamos antes, com o diagnóstico clínico, ou apoiado em exames laboratoriais, em clínico epidemiológico, ou com testes. Isso vai nos dar também uma visão mais efetiva dessa contaminação. O ministro interino da Saúde também esclareceu a mudança nas orientações sobre o atendimento para a Covid-19. Antes, a indicação era procurar um médico somente em caso de febre alta ou falta de ar. Agora, a orientação é de que as pessoas devem procurar um serviço de saúde em caso de qualquer sintoma da doença, mesmo os mais leves. Também reforçou as medidas de prevenção, com uso de máscara, higiene das mãos e distanciamento físico. Agência Rádio Web de São Paulo, Ana Paula Costa.
Edson Silva, o jornalista de maior credibilidade da Mata Sul. Nas últimas 24 horas, a Secretaria Estadual de Saúde de Pernambuco confirmou mais 941 casos do novo coronavírus aqui em Pernambuco. Com isso, o total de infectados pela doença chegou a 81.382. Também foram confirmados nesta quarta-feira mais 63 óbitos, totalizando 6.152 vidas perdidas no estado desde o início da pandemia. Segundo a CESPE, entre os confirmados nesta quarta-feira, 817, 87% são casos leves, ou seja, pacientes que não precisaram de internamento hospitalar e que estavam na fase final da doença ou curados. Os outros 124, 13%, se enquadram como síndrome respiratória aguda grave. Do total de infectados, 22.374 são casos graves e 59.009 são casos leves. Do total de óbitos confirmados nas últimas 24 horas, 35 ou 55% ocorreram entre os dias 12 de maio e 12 e 18 de julho. As outras 28, 44,5% ocorreram nos últimos 3 dias, sendo 13 mortes no dia 18 de julho, 11 no dia 19 e 4 nesta terça-feira, dia 21. De segunda a sexta, a partir de 8 da manhã, acompanhe o líder de audiência, programa Edson Silva, aqui na Cidade FM. Informação com credibilidade. O percentual de pessoas recuperadas da infecção pelo coronavírus aqui em Pernambuco está acima da média nacional. O boletim epidemiológico divulgado nesta quarta-feira apontou que o estado atingiu a marca de 60.119 pessoas que venceram a doença. Esse número representa 73,8% do total de moradores e municípios pernambucanos que já foram infectados. Entre os que se restabeleceram, 11.662 tiveram quadro grave da Covid e precisaram ser internados em leitos de enfermaria ou de terapia intensiva. Os outros 48.457 apresentaram sintomas leves. Do total de recuperados, 1.298 foram computados na quarta-feira, dia 22. No Brasil, a média dos que superaram a doença é de 68,7%. O país tem 2.227.514 casos confirmados até agora, 82.771 mortes pela doença e 1.532.138 pessoas que superaram a infecção da Covid-19. Adicione o WhatsApp da Cidade FM e envie a sua mensagem 81 3661 1058. O Ministério da Cidadania enviou para a Caixa Econômica Federal uma relação com mais de 1.300.000 números de CPFs para averiguação e bloqueio de contas por suspeitas de fraudes no recebimento do auxílio emergencial. Segundo o governo, ainda não se pode afirmar que todos estes CPFs sejam considerados cancelados ou inelegíveis para o recebimento do auxílio de R$ 600. No entanto, segundo a pasta, qualquer indício de ilegalidade é informado aos órgãos competentes, incluindo a Polícia Federal, com a suspensão dos pagamentos. Em nota, o Ministério da Cidadania informou que solicitou uma verificação detalhada. Para apurar essas ilegalidades, a pasta disse que foi montada uma nova estratégia de combate a fraudes no auxílio emergencial, de forma integrada com o Ministério Público Federal, a Polícia Federal e a Caixa Econômica. Essa análise vai levar em conta a renda, o patrimônio pessoal e a participação em empresas. O canal para registro de denúncias de fraudes sobre o auxílio emergencial é a ouvidoria da CGU, pelo telefone 121. De Brasília, Yuri Hudson. Edson Silva, o jornalista de maior credibilidade da Mata Sul. Nem todo casal conseguiu sobreviver ao confinamento imposto pelo coronavírus após 4 meses da chegada da pandemia ao Brasil. Os números de separação no cartório de notas comprovam a alta nas separações. Os divórcios consensuais subiram 4.471 no mês de maio,
para 5.306 em junho no país, um aumento aí de 18,7%. Em Pernambuco, o número sobe para 80%, atrás no ranking apenas do Amazonas, 133%, do Piauí, 122%. Ao todo, 24 estados registraram crescimento nas separações. Um fator que pode ter influído no aumento foi o início da realização de forma remota por videoconferência na plataforma e-notariado, dos atos e escrituras, divórcios, inventários, partilhas, compra e venda, doação e procurações. A autorização para o procedimento online foi publicada em 26 de maio, no provimento número 100 da Corregedoria Nacional de Justiça, mas só passou a valer em junho. A ferramenta deixou mais práticos os atos de dissolução de matrimônios consensuais e sem participação de menores. É possível firmar a decisão sem precisar fazer deslocamentos ou se encontrar com a outra parte. Muitos atos notariais, não só os divórcios, mas também as escrituras de compra e venda de imóveis, estavam represados em razão da pandemia e do isolamento social, e a autorização para a prática de atos online destravou essa barreira, afirmou o presidente do Conselho Federal do Colégio Notarial do Brasil, Gisele Oliveira dos Santos. Na comparação com junho de 2019, a alta foi menor, 1,9%. O acréscimo aconteceu em 15 estados brasileiros, mas não aqui em Pernambuco. E os divórcios aumentaram 80%, só aqui no estado. É a convivência, né? Aí você vai ter que conviver mais, às vezes você passa um período ali, mas tem o trabalho, passa o dia inteiro fora, né? A convivência às vezes leva ao choque, leva ao desentendimento, ao atrito. E aí você tem os dados confirmando aqui que só aqui em Pernambuco o aumento do número de divórcios, ele foi a 80% comparado a períodos anteriores à pandemia. Polêmico, verdadeiro, direto. Edson Silva, o jornalista de maior credibilidade da Mata Sul. Já nas instalações da Cidade FM, o pré-candidato a prefeito do município dos Palmares pelo Democratas, Noé Dienó. Daqui a pouco, a partir do segundo bloco, ele vai estar conosco aqui nos estúdios. Você tem uma pergunta para o pré-candidato? Envie agora para o WhatsApp 3661-1058 ou deixe aqui embaixo, aqui na transmissão do Facebook. Você que está nos assistindo agora, pode enviar aqui nos comentários a sua pergunta, o seu questionamento para o pré-candidato a prefeito pelo Democratas, Noé Dienó, que daqui a pouco vai estar conversando conosco aqui nos estúdios da Cidade FM. Programa Edson Silva, a voz em defesa da cidade. A Caixa Econômica Federal afirmou nesta terça-feira que, por suspeita de fraude, suspendeu centenas de milhares de contas poupança digital movimentadas pelo aplicativo Caixa Tem e usadas para auxílio emergencial, programa temporário criado pelo governo federal com o intuito de amenizar efeitos da crise do novo coronavírus. Segundo o presidente do banco, Pedro Guimarães, a maioria dos bloqueios foram feitos em contas utilizadas por hackers, mas, no entanto, pessoas honestas também foram penalizadas com a medida. De acordo com o Ministério da Cidadania, 1.303.127 milhões de cadastros de pessoas físicas foram enviadas à Caixa para que o banco realizasse o bloqueio e fizesse uma verificação detalhada por suspeita de fraudes. O Ministério também informou que ainda não é possível dizer se esses documentos sejam considerados cancelados ou inelegíveis para o recebimento do benefício. Os trabalhadores que tiveram suas contas suspensas irão receber no aplicativo Caixa Tem a seguinte mensagem: procure uma agência da Caixa com o seu documento de identificação para regularizar seu cadastro. Diante disto, é necessário que o beneficiário compareça presencialmente a uma agência do banco para comprovar a sua identidade. Se no banco for comprovado que a pessoa não se trata de uma fraude, o bloqueio é retirado rapidamente, segundo a Caixa. Já se não for comprovado, o auxílio continuará bloqueado. Ainda segundo o banco, o sistema leva 3 minutos para fazer o desbloqueio. No entanto, como a procura deve ser grande, pode ser que o beneficiário só consiga acessar o aplicativo em alguns dias.
Talvez seja por isso que a gente já verificou um aumento maior nas filas da Caixa Econômica Federal para o desbloqueio do aplicativo, né? Porque tem muitas pessoas, criminosos, hackers, que utilizam de CPFs já inexistentes, né? Ou criados na base de dados para poder aí tentar ludibriar e receber o auxílio emergencial. Mas muita gente também, às vezes até por uma informação, é penalizado. Aí tem que procurar uma agência da Caixa Econômica Federal e tentar fazer o desbloqueio, né? Se não houver problema algum, a pessoa identificada com aquele número, não há dificuldade. O desbloqueio ele é imediato para você acessar aí o auxílio emergencial do governo federal. Programa Edson Silva. Informação com credibilidade. As notícias recentes de avanços nos testes de vacinas contra o coronavírus foram motivo de comemoração. E não é por menos, afinal, o método de imunização é o mais eficaz para proteger as pessoas. A vacina estimula o organismo a criar anticorpos contra vírus e bactérias. A farmacêutica e assessora da Vice-Diretoria de Qualidade da Biomanguinhos, Monique Colasso, explica que doenças graves e que fizeram muitas vítimas já foram controladas e até erradicadas graças à vacinação. Está mais que comprovado, é indiscutível que prevenir é melhor do que tratar, né? A gente tinha aí na década de 80 uma média de 5.000 crianças mortas até 5 anos por doenças como sarampo, meningite, que hoje a gente já não vê esses números, né? Isso graças à introdução de diversas vacinas no nosso calendário. E o Brasil, com certeza, ele é uma referência em vacinação, né? É um dos países que tem a maior oferta de vacinas da população pelo Ministério da Saúde. Em média, as vacinas demoram 10 anos para serem produzidas. Com a pandemia do coronavírus, cientistas se mobilizaram e a imunização contra a doença pode chegar em tempo recorde já em 2021. Para o farmacêutico da Fiocruz de Minas Gerais, Olindo Martins, esse cenário de emergência na saúde resgatou a importância da vacinação para prevenir doenças. Então, o movimento antivacina, que nos preocupava tanto e nos preocupa ainda, claro, ele teve um enfraquecimento com certeza a partir desse impacto, né, que a pandemia teve na nossa população mundial, e agora com a chegada dessa perspectiva de uma vacina, a gente vê que a própria sociedade ela vai mudar o conceito, sabe, querer sim vacinar. Quem não vai querer vacinar para proteger contra essa infecção com o coronavírus? No Brasil, há 2 vacinas em fases avançadas de testes contra o coronavírus. Uma produzida pelo Instituto Butantan, com o grupo farmacêutico chinês Sinovac, e outra pela Fiocruz, em parceria com a Universidade Britânica Oxford. Em todo o mundo, são mais de 100 estudos de vacina, segundo a Organização Mundial da Saúde. Agência Rádio Web de Brasília, Denise Coelho, com a produção de Larissa Mantovan. De segunda a sexta, a partir de 8 da manhã, acompanhe o líder de audiência, programa Edson Silva, aqui na Cidade FM. Informação com credibilidade. O bicho está pegando em Recife. A Polícia Federal deflagrou na manhã de hoje 2 operações que miram em compras emergenciais de material médico hospitalar e equipamentos feitos pela Prefeitura do Recife no combate à pandemia do novo coronavírus, o Covid-19. Um dos mandados é de afastamento da função pública do diretor financeiro da Secretaria de Saúde da Prefeitura do Recife, Felipe Soares Bittencourt. Uma das ações é a 3ª fase da Operação Apneia, deflagrada em 28 de maio, que investiga supostas irregularidades na compra de respiradores pulmonares. Em parceria com a Controladoria Geral da União, a Polícia Federal apura a utilização de uma microempresa fantasma, a Juvanete Barreto Freire, por outras empresas com débitos com a União superiores a R$ 9 milhões para contratar com a Prefeitura da cidade do Recife. Por meio de dispensa de licitação, a Prefeitura adquiriu 500 respiradores no valor de R$ 11,5 milhões. Após denúncia do Ministério Público de Contas ao Tribunal de Contas de Pernambuco, a empresa desistiu do contrato alegando prejuízo à sua imagem devido à repercussão. A Operação Balmasquer é outra, investiga dispensas de licitação para a compra de máscaras, toucas e aventais pela Secretaria de Saúde do Recife na ordem de R$ 15 milhões, com recursos do Ministério da Saúde.
atuam em parceria com a PF, a Polícia Federal, a Controladoria Geral da União e o Ministério Público Federal, já que as compras envolvem dinheiro repassado pelo governo federal. O nome da operação faz referência ao pagamento de R$4 milhões em máscaras, sem que a aquisição tivesse sido comprovada. Edson Silva, o jornalista de maior credibilidade da Mata Sul. Falar em corrupção, a Polícia Civil de Pernambuco informou nesta quarta-feira que o esquema de rachadinha responsável pela prisão preventiva do primeiro secretário da Câmara de Vereadores do Cabo de Santo Agostinho, Flávio do Fórum, desviou pelo menos R$2.600.000 dos cofres públicos municipais desde 2017. O presidente do Legislativo, o vereador Neto da Farmácia, também é alvo das investigações e, de acordo com a polícia, tinha conhecimento dos atos ilícitos e auxiliava o secretário a executá-los. Titular do caso, a delegada Porpino informou que os próprios vereadores ou pessoas ligadas a eles arrecadavam parte dos salários pagos a 11 funcionários com cargos comissionados na casa. Em algumas situações, por exemplo, o servidor deveria receber por volta de R$12 mil e ficava apenas com R$1.000 do ordenado. É brincadeira, né? O presidente da Câmara era responsável por ceder diversos assessores para esse gabinete, o de Flávio do Fórum, e publicar diversas exonerações e contratações. Para quem não entende a razão desse movimento, demissões em massa ocorriam na casa, mas os funcionários eram logo recontratados. Tudo isso com a intenção de apropriação das verbas indenizatórias oriundas dessas exonerações, pontuou a delegada. A Isabela Porpino acrescentou que, de 2017 até agora, apenas com os vencimentos desses 11 servidores, ao menos R$2.600.000 foram desviados do Legislativo Municipal pelo grupo. A investigadora ressalta, contudo, que esse montante pode ser ainda maior, uma vez que vários outros funcionários comissionados teriam entrado e saído do esquema nesse período. Ela destaca também que os ocupantes desses cargos comissionados também podem responder à Justiça. Vai depender do esclarecimento das circunstâncias de como tudo ocorria, se eles foram coagidos, se receberam vantagem, se concordavam com o esquema. Há vários detalhes que precisam ser verificados até o fim das investigações. Mas a situação não é boa nada para o Cabo, né? Já teve o prefeito lá afastado por um roubo lá, um desvio lá, um desvio de finalidade, desaparecimento de recursos da Previdência lá do município. Depois veio aí agora esse caso envolvendo vereadores, porque esse negócio, esse esquema aí de rachadinha, isso não é novidade não, né? Isso está em tudo quanto é parte do país, está em Câmara de Vereadores, está em assembleias, está no Congresso, está em tudo quanto é canto. O parlamentar às vezes coloca o cara só como figura decorativa. Ele é assessor de quê? Ele está ajudando em quê? Entende de quê? De nada, é só para receber o salário? Ele recebe o salário e repassa. Tá recebendo quanto? 3 contos. Vai ficar com quanto? Ficar com 1.000. 2.000 volta pro vereador. Tem esse tipo de atividade. Isso é ilegal, viu? Pode levar o cara pra cadeia. Tá aqui o vereador não sei o que do fórum, lá do Cabo de Santo Agostinho, tá atrás das grades. E quem participa disso? Também pode ir pra cadeia, viu? Pode ir pra cadeia, viu? O Brasil tá mudando, devagarinho tá mudando, devagarinho. De segunda a sexta, a partir de 8 da manhã. Acompanhe o líder de audiência, programa Edson Silva, aqui na Cidade FM. Informação com credibilidade. Programa Edson Silva, informação com credibilidade. Para o intervalo, daqui a pouco estaremos voltando com o pré-candidato pelo Democratas a prefeito do município dos Palmares, Noé Dienó. Depois do intervalo, você tem uma pergunta para ele? Envie agora pelo 3661-1058, que é o WhatsApp da cidade, ou deixe aqui nos comentários do Facebook a sua pergunta, o seu questionamento. Daqui a pouco estamos de volta, aguarde rapidinho. Programa Edson Silva, sempre ao seu lado. A voz em defesa da cidade, então fique ligado. Música, notícia, debate, informação e a sua
participação. Programa Edson Silva, a voz em defesa da cidade. Você sabia que Palmares tem o cine-teatro mais antigo do interior de Pernambuco? É, só que ele se encontrava abandonado e sem exibição de filmes há mais de 30 anos. Aí a Prefeitura dos Palmares chegou chegando, reformou, revitalizou e reinaugurou esse patrimônio cultural de Pernambuco. O nosso Cine Teatro Apolo, com a volta da magia do cinema. E não para por aí. A Fundação Casa da Cultura Hermilo Borba Filho criou um projeto Cinema para Todos e trouxe milhares de crianças de escolas públicas para se emocionarem na telona, com direito a pipoca e refrigerante. Agora é só comparar. Antes, cinema abandonado. E hoje, servindo a população. Na verdade, não tem nem o que comparar. Investimento na agricultura, capital da Mata Sul, terra de Hermilo Borba e Ascenso Ferreira. Compromisso e trabalho. A Prefeitura, em parceria com a Fundação Casa da Cultura, estão de parabéns. Eu achei maravilhoso, só de ver nossas crianças, né, que têm deficiência, a maioria tem autismo, e assim, eles estarem com outras pessoas, né, tá socializando, isso é muito importante. Você já tinha vindo assistir um filme aqui? Nunca, mas agora sim. Agora sim? Que experiência você está levando aqui hoje? Tá feliz? Experiência? Tô muito feliz. Assim fez tanto em Palmares e vamos fazer muito mais. Tarde. Cidade FM. Aqui é a Natália Arcuri, criadora do canal Me Poupe, para dizer que chegou a graduação digital Estácio. Aulas interativas e dinâmicas com exercícios em cada módulo para validar o aprendizado. Graduação digital Estácio. Próxima, mesmo à distância. Inscreva-se em estácio.br. Regulamento no site www.estácio.br ou procure o polo presencial na Rua Fenelon Ferreira 23, ao lado da Biblioteca Centro de Palmares. Fone WhatsApp 991234565. Da cidade, então fique ligado. Música, notícia, debate, informação e a sua participação. Programa Edson Silva, a voz em defesa da cidade. Estamos de volta aqui pela Cidade FM 87,9 em todos os aplicativos de áudio, também que nos acompanha aqui pelo Facebook, pelo YouTube, também tem imagens ao vivo aqui nos estúdios da Cidade FM. Quero mandar um abraço para todos os nossos amigos que estão enviando mensagens aqui, de bom dia inclusive. Como o nosso tempo está bem apertado hoje, a gente vai deixar o bom dia para um outro momento, para amanhã, tá bom? Eu vou juntar aqui amanhã o bom dia para todo mundo, tá legal? Nós estamos recebendo hoje aqui, como anunciamos, essa entrevista estava marcada para terça-feira passada, mas aí o nosso amigo Noé pediu para que a gente colocasse, por conta do luto do bispo, essa entrevista para hoje, e aí nós reagendamos e estamos aqui nos estúdios da Cidade FM, já com ele, que é pré-candidato a prefeito do município dos Palmares. Ele é filho do ex-deputado estadual e também ex-prefeito do município dos Palmares, Enoelino Magalhães. Ele é sobrinho de Eulo Magalhães, prefeito de Chechel. O primo dele é deputado estadual. O outro primo é vice-prefeito de Chechel, é pré-candidato também no município. Vem de uma família tradicional da política. Vamos receber aqui, dar um bom dia para o nosso convidado de hoje, pré-candidato a prefeito do município dos Palmares, Noé de Enó. Bem-vindo, Noé. Bom dia a todos. Tá legal aí a voz? Ótimo. Bom dia a todos. Em primeiro lugar, como sempre eu começo as minhas entrevistas, as nossas palestras, eu gostaria de fazer uma prece ao Senhor Deus. Senhor Deus maravilhoso, Deus de Jacó e de Abraão, que cuida de todos nós.
abençoa, rege e guarde a toda Palmares, a toda a região da Mata Sul, a todo o estado de Pernambuco, ao Brasil e ao mundo. Livra-nos desse mal terrível, da peste e do coronavírus. Intercede por nós, aqueles que já partiram, infelizmente tiveram suas vidas ceifadas, e a todos que estão enfermos. Abençoa, rege e guarde a todos. Consagro a minha vida, essa entrevista e a minha trajetória em tuas mãos. Em nome de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Amém. Bom dia a você, Edson, a todos que fazem a Rádio Cidade. É um prazer estar aqui, poder nos comunicarmos com toda a comunidade de Palmares, região da Mata Sul, e estou à sua inteira disposição para que a gente possa engrandecer o debate. O contraditório faz parte do processo eleitoral e estamos à inteira disposição para tirar dúvidas, para prestar esclarecimentos e externar a vontade soberana do povo em que a nossa caminhada em mudar Palmares, em estabelecer a verdadeira mudança que começa a partir de agora. Noé, primeiro eu quero saber a receita, porque você já deu uma enxugada grande aí, né? Você estava assim gordo como eu, e aí eu percebi que você já está mais magro assim. Qual é a receita que você tem? Parece que você só, quando você quer, você desincha de uma vez, perde gordura e fica magro. Que receita é essa? Que método é esse que você tem aí? Realmente, Edson, a gente passou por um período onde hoje eu não faço regime, dieta. A gente criou um hábito de uma reeducação alimentar. E depois que eu criei esse hábito de reeducação alimentar, eu inseri na minha vida cotidiana práticas de saúde a título de atividade física regular, e a gente vem mantendo essa condição. Comida gordurosa zero mais. A gente, vamos dizer, a gente faz uma poupança, né? A gente economiza durante a semana para gastar naquele dia específico, mas fica bem balanceado. No final de semana. É verdade. Uma coisinha ainda a gente toma, uma picadinha? Não. Aí eu deixei. Fiz uma opção na minha vida que eu deixei de ingerir bebida alcoólica. Que bom, maravilha. Olha, é um prazer te receber aqui hoje, porque a gente começa a debater o município de Palmares ouvindo os pré-candidatos a prefeito. Não é verdade? A gente tem uma série de opções agora neste momento, pode ser que se afunile e a gente na realidade tem um número menor, mas por enquanto a gente tem uma série de pré-candidaturas. O que é que leva você? Tem aqui a pergunta, inclusive vou logo incluir aqui, que é a pergunta do meu amigo Nel da Coab 2. Ele quer até mandar um abraço para Bi, Rubi, Bal, Soldado, Peu, Zé Bodinho, Luiz da Jega e Abraão. Ele pergunta por que esse desejo, essa vontade de você querer ser prefeito do município de Palmares. Bom, Edson, na realidade, a vontade de querer servir ao povo de Palmares, de colocar o nosso nome, de colocar a nossa candidatura, vem de um sentimento, porque eu sou uma pessoa que mora em Palmares, eu tenho meus filhos em Palmares, eu trabalho em Palmares, a minha vida de uma maneira geral é em Palmares. Eu tive, como você colocou, bem como você colocou no começo da entrevista, a minha família tem uma história em Palmares, tem um legado de trabalhos e serviços prestados, e eu entendi nesse momento que chegava a hora de eu dar a minha parcela de colaboração. Como eu sou um abnegado, um homem apaixonado por Palmares, chegou a hora de eu poder colocar a minha vida à disposição de toda Palmares, a minha energia e todos os meus projetos, tendo em vista que hoje é um fato que essa quantidade, como você colocou, de pré-candidatos, ela se dá através de uma administração que não está atendendo os anseios da população, tá entendendo? E por não estar atendendo os anseios da população, existe essa quantidade grande de pré-candidatos, porque se a gente tivesse no momento atual, onde a administração tivesse atendendo as expectativas, trabalhando, lutando pelo povo de Palmares, não ia ter essa quantidade de candidatos. Eu acho que iria ter uma grande convergência, mas nós lançamos a nossa pré-candidatura, estamos procurando todos os grupos possíveis e imaginários da cidade. Nós temos uma característica de humildade, onde a gente procura as pessoas para engrandecer o debate, somar as forças e construir uma candidatura sólida que venha com chance real de mudar a história de Palmares. Trata-se de um processo, o processo político ele demanda de nuances, e os grupos estão em diálogo, pessoas de boa fé que querem realmente o engrandecimento da política e o melhor para a nossa cidade estão dialogando, e esperamos que vai sair uma grande união, uma grande coalizão para que essa candidatura realmente venha atender os anseios da população.
Então, dito isso, de fato, existe a possibilidade de Noé Dino hoje não ser o cabeça de chapa, o pré-candidato a prefeito. Pode haver uma composição numa vice, ou pode haver, digamos assim, uma aliança um pouco maior em que até não participe da cabeça. Existe essa possibilidade? Ou a pré-candidatura está posta e vai até o final? Bom, Edson, como a nossa pré-candidatura é uma pré-candidatura que nasce dentro de bases democráticas, dentro de bases onde a gente constrói um debate e uma discussão, todo esse grupo de oposição que está dialogando, que está conversando, existe uma humildade de todos em que o processo político está avançando. Cada um, por suas vertentes, está procurando angariar o maior número de apoios. Estamos fazendo visitas dentro dos protocolos sanitários por conta do coronavírus, estamos procurando as pessoas, estamos repassando a nossa mensagem e cada pré-candidato está construindo o seu legado eleitoral. E no momento oportuno todo mundo vai sentar com base numa pesquisa científica, uma pesquisa que é um dado técnico, a gente vai sentar, vai conversar e vai organizar a chapa, tanto a chapa majoritária como alguns companheiros vão para a disputa de vereador. Aí quando você me pergunta, não é, sua candidatura ela é imposta com essa imposição de tem que ser Noé o candidato. Não, eu estou trabalhando para que eu avance um maior espaço e dentro do grupo eu conquiste essa condição. Mas nada obsta dentro do processo que algum outro companheiro se sobressaia mais do que eu e que a gente venha a compor, porque a gente quer o melhor para Palmares. Então, não é com intransigência, não é com essa sistemática de dizer tem que ser eu o candidato, não. A oposição vai ter um candidato legítimo que vai ser, dentro de um processo de discussão, ou que tiver a maior aceitação da população de Palmares. Hoje nós temos um grande número, como foi dito já aqui no início, de pré-candidatos a prefeito. E aí você coloca Alexandre Leão, Luciano Júnior, o Coronel Souza Filho, tem Beto, que também tem se colocado como pré-candidato, tem mais alguém que eu esqueci. Lulica também tem dito que é pré-candidato. Com quais desses candidatos, pré-candidatos aqui, Noé, há a possibilidade de uma conversação? E com quais desses aqui o grupo do ex-prefeito Enoelino Magalhães, que você está encabeçando como pré-candidato a prefeito, não senta para conversar? Bom, Edson, todos os pré-candidatos a prefeito que hoje se colocam como pré-candidatos, eu estou procurando um a um. O único pré-candidato que é o candidato natural, até por conta de estar no mandato, é o atual prefeito. Mas é uma pessoa pela qual eu não tenho nenhum problema pessoal, não tenho nenhuma restrição. Pelo contrário, eu tenho a restrição administrativa. Eu não concordo com a maneira de administrar e como os destinos de Palmares estão sendo levados. Porém, fora o atual prefeito, todos os grupos a gente dialoga, a gente conversa e a gente constrói esse processo de engrandecer a chapa e ver o que é melhor para Palmares. Mas todos os grupos eu estou procurando, todos, sem exceção, menos o grupo do atual prefeito. Quer dizer que hoje não há composição com o prefeito Altair? Não, de maneira nenhuma. Isso aí é um ponto passado, tipo... Não existe nenhum tipo de composição eleitoral com o atual prefeito Altair Júnior. Para vice, para nada? Pra nada. Composição, espaço em governo, nada. É um prego batido e ponta virada. Prego batido e ponta virada. Agora, por que, Neu? Eu pergunto, Noé, por que essa decisão, assim? Não é muito radical, porque em política tudo se conversa, né? Por que essa decisão do grupo mesmo de não fazer mais essa composição com a atual gestão? Veja, como eu já havia colocado, não existe nenhum problema pessoal. Pelo contrário, a gente se respeita. O atual prefeito de Palmares, em outrora, o pai do atual prefeito, a mãe do atual prefeito, gozavam de total amizade do meu pai, da minha mãe. É como se diz no popular, o atual prefeito de Palmares, pai botou no colo, como o pai dele me botou no colo. Isso aí independe. É amizade antiga, né? Amizade antiga, porém... com o passar dos tempos, a gente em política, a gente vai tratando de ideologias. Então, a maneira que o prefeito pensa, a maneira que ele rege o dinheiro público, a maneira pela qual ele aplica o recurso público em Palmares, ele não se assemelha à do grupo de Enoelino Magalhães, que hoje está encabeçado por mim. Aí nós temos maneira de pensar diferente, nós temos maneira de executar
o serviço público diferente e chega-se a uma conclusão na vida. Isso é, como se diz, a gente tem que chegar dentro de um processo de amadurecimento e ver que não dá para caminhar junto, porque nossas ideias divergem. Nada obsta de se manter o respeito, se manter um processo de consideração, até porque trata-se do gestor maior do município de Palmares e a gente não vai estar baixando o nível de uma campanha, nem tampouco partindo para agressões pessoais, para estar com a pequeninez da política, porque a gente propõe uma nova política, uma política com P maiúsculo, onde a gente tem as nossas propostas para serem colocadas, a gente tem as nossas ideias e a gente não vai fazer politicagem. Então, composição com o atual prefeito, em hipótese alguma, acontecerá. Justamente por isso, porque a gente diverge da maneira de trabalhar. Respeito a maneira pela qual ele trabalha, mas nós temos ideias opostas e a maneira que ele trabalha não condiz com aquilo que a gente propõe para Palmares. Certo, uma pergunta mais direta aqui vem do WhatsApp. O Walter pergunta: Noé, existe alguma possibilidade, como você já colocou que existe, mas aí para ser bem mais direto, de o grupo do Noelino Magalhães, hoje que você encabeça como pré-candidato, compor com Beto da Usina, você numa vice na cabeça, ou você na cabeça e na vice, já foi feita essa conversa? Existe essa possibilidade de fato? Bom, quando eu coloco que estou procurando todos os grupos de oposição ao governo, sem exceção, está incluso também o grupo do ex-prefeito Beto. Mas não houve uma conversa ainda, pelo menos uma inicial, não? Não, ainda não houve uma conversa nesse sentido. Mas você está aberto, é um cara que... Não, estou aberto, vou conversar e eu quero incluir o grupo do ex-prefeito Beto nesse grande grupo também, porque a gente só vai engrandecer o debate ouvindo a todos os pré-candidatos, a todos os grupos. É um espaço bem democrático. Os presidentes de partidos, os pré-candidatos, os membros das executivas dos partidos. Existe também uma colocação que a gente tem que levar em consideração, que independente do nosso diálogo local, a gente tem que saber do determinado partido e da determinada agremiação se existe a liberação pela executiva estadual, porque a gente está conversando aqui na base. Então, a nível estadual... Você está falando em nome do DEM, mas de repente você também quer essa análise do ponto de vista estadual, né, das composições. Eu, para poder estar nessa condição de procurar todos os partidos, eu tive que primeiro me reunir com meu pai, com o presidente estadual do DEM, que é o ex-deputado e ex-ministro Mendonça Filho, e ele me autorizou, porque a gente tem a liberdade de procurar o diálogo. Porém, na construção de alianças e da formação de uma chapa, a gente precisa dar satisfação à presidência estadual. Não tenha dúvida. Porque existem situações a nível nacional, a nível estadual e a nível municipal. Então, dentro desse processo de construção, o presidente estadual democrata, que é o ex-deputado Mendonça Filho, me autorizou e disse: procure todos os pré-candidatos e todos os partidos, vamos dialogar e vamos construir uma chapa competitiva e forte para que a gente possa estar apto na disputa em Palmares. Como é que se dá hoje a participação do seu pai? Ele é uma das figuras mais importantes do contexto político local, né? Já foi deputado estadual, já foi prefeito do município, tem uma larga experiência na questão da política, de contatos, de alianças, de conversas, do povo mesmo. Como é que você participa direto? É um incentivo dele, não? Ou você tomou a iniciativa de puxar o cordão para que o grupo tivesse um candidato? Porque em momento anterior o grupo fez uma composição, quando da eleição de João Bezerra, para vice, indicando Carol, que é sua irmã. Depois, no momento seguinte, veio a eleição que elegeu Altair Júnior e, de fato, o grupo participou do processo, né, como engordando o cordão, como você diz, mas não esteve na cabeça, também não esteve participando na proporcional, não teve nenhum candidato a vereador, e agora o grupo vem com essa proposta de candidatura. Qual é a participação efetiva de Noelino? Eu creio que, obviamente, pela convivência toda, mas eu digo assim, foi iniciativa sua, da família como um todo, vamos ter um candidato aqui, vamos tentar aqui emplacar agora? Veja, Edson, quando se fala da participação de Noelino, de meu pai, a gente tem que frisar o seguinte: todo o processo político eleitoral da família Magalhães Lira, quando se trata de Palmares, nasce através do ex-prefeito Noelino. Ele é pessoa fundamental e opinião preponderante. O ex-prefeito Noelino, ele é muito do diálogo, então ele tem conversas com o deputado estadual, que é nosso deputado Clodoaldo Magalhães,
tem conversas com o irmão dele, o prefeito de Chechel, Eudo Magalhães, ele junta todo esse grupo e democraticamente, internamente, a gente vai analisando as possibilidades, vendo o que é melhor para que o grupo possa apresentar uma candidatura. E meu pai, ele é o meu mentor intelectual, é a pessoa pela qual, se hoje eu me coloco como pré-candidato a prefeito de Palmares, ele não tem 50% ou 60% de intermédio nessa situação, não. Ele tem 101%, porque ele é um incentivador nato, é uma pessoa que conhece cada filho, que tem a oportunidade. Porque a gente tem que ter uma conversa muito clara. Quando surgiu essa oportunidade de Noé ser pré-candidato a prefeito, você pode ter certeza que houve uma sabatina interna. Meu pai me pegou, colocou num quarto e tal. Noé, senta aqui. Eu quero saber, eu quero que você me convença que você é a pessoa que está indicada nesse momento para disputar a eleição de prefeito. Eu quero que você me coloque quais são as suas ideias para trabalhar em Palmares. Então, é uma construção que a gente faz interna, tá entendendo? De maneira muito criteriosa. E meu pai e meu tio Eudo, que são os políticos mais antigos da família, que lograram ao longo do tempo essa experiência, vão lapidando os mais novos. E por isso, meu pai eu coloco como o maior incentivador da minha campanha. Ele está junto, ele não está nesse momento agora na linha de frente, como se diz, correndo o campo por conta da pandemia. É um senhor de 76 anos, apesar de, graças a Deus, ter uma saúde extremamente privilegiada, mas a gente tem que tomar os devidos cuidados, porque é uma pessoa, além de 76 anos, que já tem uma pressãozinha alta, então ele está assim nesse momento de readequação. Mas quando você fala da participação do meu pai, 101%, não somente na minha vida política, como em toda a minha vida. Nós estamos conversando hoje com o pré-candidato pelo Democratas a prefeito do município dos Palmares, Noé Dienó. O Jaime pergunta para você aqui, Noé, a questão da proporcional do seu partido, do Democratas aqui no município de Palmares. Você tem candidatos, já está pronto o partido para poder disputar? Vamos supor que não haja composição alguma. Você, de repente, defina, até porque pode ser que as pesquisas indiquem que você tem a melhor condição para disputar o processo. Você está pronto do ponto de vista da proporcional, com candidatos com chances reais de poder conquistar um mandato de vereador? Como é que está a composição desse? O Partido Democrata vem construindo essa chapa de vereadores. Nós viemos trabalhando nesse projeto há já um ano atrás, e hoje nós temos 26 candidatos, atingimos o número limite das mulheres e nós temos uma chapa completa, competitiva, com nomes que vão realmente colocar o bloco na rua, como a gente diz propriamente dito, no momento oportuno, porque a gente vai fazer um lançamento criterioso de todos os candidatos a vereadores. E nesse lançamento criterioso, a gente vai fazer um artifício de mídia para que a gente faça uma coisa bem abrangente. Mesmo antes do processo das convenções, a gente vai começar um trabalho de mídia onde a gente vai mostrar à população, cada candidato, o perfil, quem é, o porquê está como candidato a vereador, que serviço prestado tem o nosso município, que serviço prestado tem a comunidade local a qual ele se identifica, e nós vamos ter essa oportunidade de mostrar. Mas como eu já lhe coloquei, a chapa está completa, nós temos os 26 candidatos e o Democrata vai sim fazer a presença na Câmara de Vereadores, com toda certeza. Maravilha, quero abraçar aqui, quero mandar um bom dia para Valéria Silva, José Xavier, Dilma, Paulo também está nos acompanhando aqui, nosso amigo Walter, e tantas outras pessoas que estão comentando aqui. Podem enviar também a sua pergunta pelo WhatsApp 3661-1058. Quem preferir pode deixar aqui na nossa transmissão pelo Facebook também o seu questionamento, a sua pergunta, que a gente vai repassar aqui ao pré-candidato, hoje entrevistado pelo Democratas, Noé Dienó. Noé, hoje você já se colocou como pré-candidato do município de Palmares e, de fato, contribui com essa discussão, com o processo. E a pergunta chega aqui: em que ponto você concorda com a gestão pública e em que pontos você discorda dela? Você discorda num contexto geral? Eu creio que não. Deve ter algo que você, de repente, diz, não, aqui eu concordo, aqui discordo. É a pergunta do meu amigo. Deixa eu passar aqui logo para você. O Gilvan Souza, ele pergunta: em que etapa do governo você concorda
e em que etapa você discorda? Você diz, não, eu não concordo com isso, ou isso não é bom, ou qual é o seu conceito com relação à gestão atual? Vamos lá. O meu conceito com a gestão atual é o seguinte: quando se fala o que é que você concorda e o que é que você não concorda. Bom, eu poderia chegar aqui na rádio agora e tecer críticas, eu podia chegar a colocar o que foi feito, o que deixou de ser feito, mas eu vou ser bem sintético, eu vou ser bem objetivo. Eu não concordo em ponto nenhum com a gestão atual. Por que eu não concordo com ponto nenhum? Em nada, absolutamente nada. Em nada. Vou lhe explicar por quê. Você vai entender o meu raciocínio. Certo. Quando você fala, por exemplo, na questão de pagamento salarial ao funcionário público e ao aposentado, eu não concordo com a forma e a política de pagamentos que vem sendo praticada pelo seguinte: estamos com 3 anos e 7 meses de gestão. Então, o novo gestor, quando assume uma prefeitura, um dos compromissos fundamentais de qualquer administração é o pagamento dos seus servidores. E no caso de Palmares, a folha de servidores ativos e os inativos, que são os aposentados. Então, se em 3 anos e 7 meses você só conseguiu organizar o pagamento da folha no 3º ano de governo, então eu reprovo em grau, gênero e número, começo, meio e fim. Até porque pagamento de funcionário é uma obrigação. Aquele prefeito que paga em dia, ele está cumprindo com a sua obrigação institucional. Porém, como na nossa cidade essa prática foi esquecida há muito tempo atrás, aí quando se paga em dia, significa dizer que o prefeito agora está trabalhando. Não, você teve 3 anos e 7 meses para arrumar a casa. E só apresentou um plano realmente de pagamento efetivo depois de 3 anos de administração. Então eu reprovo. Quando você me fala, tem uma rua sendo calçada no bairro A ou no bairro B. Quantas ruas em Palmares tem para ser calçadas? Quanto saneamento básico tem para ser feito? Quantas praças nós temos para recuperar? O que é que tem sido feito para recuperar a saúde? Você que está me ouvindo em casa, que procura o posto de saúde, você está tendo o atendimento básico, está tendo direito a exames, está tendo direito a remédio? Então eu desaprovo em grau, gênero e número a execução dos serviços na saúde. Você está tendo uma educação de qualidade, a merenda está chegando realmente lá na ponta, as instalações físicas da escola, o transporte público para os alunos da zona rural está acontecendo a contento? Então eu reprovo. Então, por isso que nós propomos a nossa pré-candidatura, porque eu não concordo com a maneira de administrar de uma maneira geral, uma maneira macro. O recurso do município está indo embora pelo ralo. Será que é falta de competência? Será que é falta de planejamento? Será que é falta de uma equipe qualificada? Veja, segundo a vereadora Raido Quilombo, houve um processo de apropriação indébita do dinheiro público. A CPI dos esportes está aí. A Draco está apurando as irregularidades, onde existem ali notas fantasma, compras onde não existiram. Realmente a delapidação do dinheiro público. Então eu não concordo em grau, gênero e número com nenhum serviço executado pela Prefeitura dos Palmares até o momento. Respeito as pessoas que fazem parte do governo, até posso crer que tem alguém que esteja sendo subaproveitado, porém eu não concordo em grau, gênero e número com a maneira que o prefeito administra o município de Palmares. A nossa zona rural, se a gente vai para os distritos Serra Azul, Santo Antônio e Pirangi, o que é que está acontecendo? Final de governo, na reta final, no apagar das luzes, aí está querendo dar um sinal de vida. Bom, se você em 3 anos não fez nada, você está passando uma grande maquiagem para tentar ludibriar o povo de Palmares, que hoje, depois da globalização, depois que existe a internet, o povo está ciente do que se passa no cotidiano do seu município. Então, com 6, 7 meses querendo dar uma maquiagem, a gente não pode mudar a história de um município que vem passando por percalços há 3 anos. Então, eu lhe respondo, Edson, dizendo que não concordo em grau, gênero e número com nenhuma execução. Alguma coisa que esteja sendo executada agora no final, eu lhe coloco que é uma grande maquiagem. Porque uma das coisas, por exemplo, que o pré-candidato Noé Dienó,
vai propor, e não é propor, isso aí é a minha palavra. Essa palavra que ficou muito batida em Palmares, porque foi bordão da campanha e do governo do atual prefeito, de nosso compromisso. Eu não quero assumir compromisso, eu dou minha palavra, e minha palavra em Palmares ela é conhecida. Se eu sair daqui da sua rádio agora com um telefonema, eu compro metade do comércio do Palmares e chego aqui porque eu tenho credibilidade. As pessoas confiam, sabem que eu pago, que eu sou um homem de palavra, que eu sou um homem honesto. Então, um dos grandes compromissos que eu vou firmar com o funcionalismo público do município de Palmares é o seguinte: houve uma tentativa do vereador Luciano de criar uma norma, uma lei municipal, pela qual o servidor, caso o prefeito não adimplisse com o pagamento em dia da folha, iriam existir sanções. Eu achei naquele momento um projeto muito louvável da iniciativa do vereador Luciano Júnior. Mas eu quero confirmar que Noé Dienó, se Deus quiser, vai construir a sua pré-candidatura, vai efetivamente ir às urnas e com certeza, quando nós estivermos na administração pública propriamente dita, o servidor vai ter uma política funcional diferenciada. E não vai precisar de uma lei municipal não, porque esse homem que está aqui, está no nosso projeto de governo, vai estar lá, registrado. Caso o prefeito do município atrase o pagamento, ele está automaticamente afastado. Isso aí não é uma promessa, isso aí eu estou dando a minha palavra, porque pagamento de funcionário é coisa séria. Eu sou filho de funcionário público, eu sou funcionário público, eu já tive a oportunidade de ser perseguido, eu já tive a oportunidade de passar pelas dificuldades, eu sei o que é um plano de cargos e salários, eu sei o que é não receber uma gratificação devida, e a política funcional que nós vamos praticar com os funcionários do município de Palmares e com os aposentados é diferenciada. Eu estou dando a minha palavra que não vai precisar. O prefeito não vai ter a capacidade de atrasar o pagamento não, porque eu vou documentar em cartório. Caso eu atrase um dia o pagamento da folha dos servidores públicos municipais ou aposentados, eu estarei devidamente afastado, porque isso aí vai constar em cartório e é uma norma que eu tenho da minha vida, pagamento em dia. Maravilha, nós estamos conversando aqui com o pré-candidato a prefeito do município dos Palmares, Noé Dienó, pelo Democratas. Noé, tem uma pergunta aqui que eu vou deixar, a gente vai fazer um intervalo, tomar uma aguinha. A pergunta é o seguinte: houve indicações de secretários, a pergunta é do Neto, houve indicações de secretários por parte dos Magalhães para este governo. Ele não é nem uma pergunta, ele afirma, como Chico do Padre, Francisco para a Saúde, Marcos Roque, na administração Alberto Porto. Daí como você vê esse pessoal que é base base sua, né? Junto com um prefeito, a pergunta é de Neto. Você vai responder daqui a pouquinho depois, gente. Vamos tomar uma aguinha a mais, porque tá com a garganta seca e a gente volta daqui a pouco. Tem essas e outras perguntas. Se você também tiver questionamentos, 3661-1058, envie a sua pergunta que a gente vai repassar aqui para o pré-candidato a prefeito do município dos Palmares pelo Democratas, Noé Dienó. Rapidinho a gente volta, vamos lá. Programa Edson Silva, sempre ao seu lado. Voz em defesa da cidade, então fique ligado. Música, notícia, debate, informação e a sua participação. Programa Edson Silva, a voz em defesa da cidade. Você sabia que Palmares tem o cine-teatro mais antigo do interior de Pernambuco? Só que ele se encontrava abandonado e sem exibição de filmes há mais de 30 anos. Aí a Prefeitura dos Palmares chegou chegando, reformou, revitalizou e reinaugurou esse patrimônio cultural de Pernambuco. O nosso Cine Teatro Apolo, com a volta da magia do cinema. E não para por aí. A Fundação Casa da Cultura Hermilo Borba Filho criou um projeto Cinema para Todos e trouxe milhares de crianças de escolas públicas para se emocionarem na telona, com direito a pipoca e refrigerante. Agora é só comparar. Antes, cinema abandonado. E hoje, servindo a população. Na verdade, não tem nem o que comparar. Investimento na agricultura, capital da Mata Sul, terra de Hermilo Borba e Ascenso Ferreira. Compromisso e trabalho, é
A Prefeitura, em parceria com a Fundação Casa da Cultura, estão de parabéns. Eu achei maravilhoso, só de ver nossas crianças, que têm deficiência, a maioria tem autismo, e assim, eles estarem com outras pessoas, tá socializando, isso é muito importante. Você já tinha vindo assistir um filme aqui? Nunca, mas agora sim. Agora sim? Que experiência você está levando aqui hoje? Tá feliz? Experiência? Estou muito feliz. Cassim fez tanto em Palmares e vamos fazer muito mais. Em casa, no celular, no trabalho, no carro, no notebook. A rádio está sempre perto de você a qualquer hora do dia ou da noite. Divulgue seu produto ou serviço. Seja um patrocinador da rádio Cidade FM. Entre em contato pelo WhatsApp 3661-1058. Seu produto ou serviço chegando para milhares de pessoas ao mesmo tempo. Rádio Cidade FM 87.9. Sempre do seu lado. Cidade FM. Programa Edson Silva, sempre ao seu lado. A voz em defesa da cidade, então fique ligado. Música, notícia, debate, informação e a sua participação. Programa Edson Silva, a voz em defesa da cidade. Programa Edson Silva. Informação com credibilidade. Estamos de volta pela Rádio Cidade 87,9 em todos os aplicativos de áudio, também com imagens ao vivo aqui dos estúdios da Cidade FM para o YouTube e também Facebook. Você quer enviar a sua pergunta, basta deixar aqui nos comentários. Também pode utilizar aí o nosso WhatsApp 3661-1058. Eu vou convidar todo mundo que hoje à noite, a partir das 7 horas, vou estar numa live com Silvana Meirelles. Ela é secretária executiva de Cultura do Estado de Pernambuco e a gente vai falar a respeito de uma lei, a 1407/2020, que é a Lei Aldir Blanc. Ela destina para os municípios, para os estados, recursos para ajudar pessoas, atores, fazedores de cultura. O município de Palmares vai receber recursos, mas também todas as cidades brasileiras e todos os estados. E essa live de hoje à noite, às 7 horas, vai ser bem esclarecedora. Nós vamos conversar com uma profunda conhecedora até o momento da Lei 1407/2020, que é a Silvana Meirelles. Ela é secretária executiva de Cultura do Estado de Pernambuco. Eu estou convidando aqui todo mundo a acompanhar, que tiver dúvidas. Pode, inclusive, durante a live, enviar o seu questionamento e a gente vai repassar para a nossa convidada da live de hoje, no Edson Silva Debate, às 7 horas da noite, com transmissão pelo Facebook e também pelo YouTube, ok? Todo mundo convidado. Nós estamos hoje recebendo aqui, como você já sabe, o pré-candidato a prefeito pelo Democratas do município de Palmares, Noé de Enó. Já fizemos algumas colocações, ficou aqui a pergunta, antes do intervalo, a pergunta feita pelo Neto. Ele pergunta, houve indicações, ele está questionando porque você disse que não compõe, mas com o prefeito e tal. E aí ele diz, houve indicação do Grupo dos Magalhães para pastas do governo, pasta da agricultura, para a saúde, para a administração, para obras. Existiu isso? Como é que você vê essa situação atual nesse comentário? Bom, Edson, em primeiro lugar eu vou responder ao meu amigo Neto a pergunta que foi extremamente bem formulada e oportuna, porque ficam querendo as pessoas na cidade, principalmente as pessoas ligadas ao grupo do prefeito Altair, confundir o eleitorado. E ficam nessa tentativa de confundir o eleitorado dizendo o seguinte, como é que Noé de Enó é candidato a prefeito, se opõe ao prefeito do município Altair, se o grupo dele tem indicações no governo? Bom, o que é que se fala sobre indicações no governo? É um fato que na eleição próxima passada, anterior, o grupo do ex-prefeito Enoelino apoiou o então prefeito Altair Bezerra. É um fato que o grupo do ex-prefeito Beto apoiou e caminhou também com o prefeito Altair Bezerra. Dentro desse grupo nós temos as pessoas que se destacam. E
O prefeito Altair escolheu, dentro do seu secretariado, alguns membros que eram oriundos do grupo do prefeito Enoelino e fazem parte do governo. Na vida a gente tem a oportunidade de caminhar com um grupo político, mas aquele grupo político não é dono do indicado. Tá entendendo? Então, se hoje, doutor Francisco, como o Neto colocou, se hoje o professor Marco Roque, eu mando um abraço, inclusive, que eu tenho um carinho todo especial ao Marco Roque, porque ele foi contemporâneo meu de faculdade. É uma pessoa que eu tenho toda consideração, um amigo realmente que, independentemente de qualquer falácia ou qualquer participação política, nós somos amigos. Então, Marco Roque, doutor Alberto, doutor Francisco, o ato dessas pessoas continuarem do governo é porque elas fizeram a opção partidária delas. Hoje, essas pessoas fazem parte do grupo político do atual prefeito Altair Júnior. Ponto, eles fizeram a opção. Veja bem, existe uma colocação que às vezes rotula as pessoas. Por exemplo, eu vou lhe fazer aqui uma colocação. Antes de vir aqui para a entrevista, pessoas falavam comigo na internet, discutiam o assunto. Você vai para o programa de Edson Silva e eu tenho sempre ouvido colocações na internet que tangem o seguinte: Noé, muito cuidado no programa de Edson Silva, porque Edson Silva não é do seu lado. Aí, o que é que eu coloco para essas pessoas? Por que é que eu estou falando em Edson Silva propriamente dito? Para eu poder embasar essa resposta que eu estava colocando. Um exemplo. Veja, Edson Silva eu conheço desde os anos 90, desde o município de Água Preta. É uma pessoa que começou no ramo das comunicações, que tem um histórico, que para estar aqui hoje, nesse momento, ralou muito, trabalhou, noites de sono, trabalho árduo, teve que lutar muito, e que se profissionalizou, concluiu seu curso superior. Então, uma pessoa que buscou o seu engrandecimento. Aí pessoas perguntam, Edson Silva trabalhou, Noé, com você e com o seu pai no governo da Nova História. É um fato. Edson Silva hoje está trabalhando no governo do prefeito Altair, ele trabalhou, prestou serviço ao governo Altair. Só, gente, que a gente tem que levar em consideração uma situação. Edson Silva e Antônio do Rego. Eu falo sempre em Edson Silva e Antônio do Rego porque são as pessoas ligadas ao ramo de comunicação que a gente conhece mais. Antônio do Rego, meu amigo particular, é um irmão que a vida me deu, como Edson Silva também. Mas a gente tem que entender o seguinte: a gente tem que dividir o profissional, o candidato e a pessoa. Edson Silva e Antônio do Rego são profissionais do ramo de comunicação. Então, eles têm uma prestação de serviço, que prestam serviços a candidatos a cargos eletivos. Então, Edson Silva, ele dispõe de um carro de som. Edson Silva, ele tem uma empresa, uma rádio. Edson Silva, ele faz o trabalho de locução, de edição, de sonoplastia. Então, é um serviço que o empresário Edson Silva tem, que os serviços, ele como prestador de serviço, ele pode prestar serviço à campanha de Noé de Enó, ele pode prestar serviço à campanha de Altair, de Beto, de Luciano Júnior, e assim sucessivamente, porque trata-se de um profissional. Então, a gente tem que separar o profissional, a pessoa e o candidato. Então, quando eu fiz essa colocação que eu falei de Edson Silva e de Antônio do Rego, eu quis mostrar a vocês o seguinte: nós não somos donos das pessoas. As pessoas têm ideias e as pessoas podem decidir, a partir de então, rumar com outro projeto. Então, essas três pessoas que o Neto falou são pessoas que fizeram a opção de embarcar no voo da reeleição do prefeito Altair. E eu, como sou amigo de todos os três, eu vou respeitar, porque vivemos num Estado de direito democrático, onde as opiniões elas acontecem. O debate só é engrandecido por conta do contraditório. E quem seria eu? Eu não sou dono de ninguém. Eu tenho a minha ideia, eu tenho o meu projeto, e eu externo a meus amigos e eles fazem a opção de seguir ou não. Eu espero que fique bem esclarecida essa situação, porque indicação do prefeito Enoelino para o governo, por que é que eles não saem? Não é indicação do ex-prefeito, do grupo do ex-prefeito Enoelino. É um grupo que se fundiu naquele momento no projeto Altair Júnior e ele achou por bem de nomear aquelas pessoas. E posteriormente aquelas pessoas se identificam com a maneira dele administrar, acreditam nas ideias e acham que ele é a melhor proposta. Então a gente tem que respeitar.
Por isso não é que é indicação do grupo, não. Se fosse uma indicação do grupo, eu ia numa boa, telefonava, falava, me reunia com os 3 dias. Vamos caminhar junto. Mas se o pessoal chegou ao ponto de abraçou um novo projeto, está satisfeito onde está, que Deus abençoe poderosamente. A gente tem que respeitar, porque é Estado de Direito Democrático. Nós estamos conversando aqui com um pré-candidato a prefeito do município dos Palmares, Noé Dienó, pelo Democratas. Noé, como é que você vê esse novo formato de fazer campanha? Porque está tudo muito difícil. A pandemia colocou a gente assim numa... Primeiro colocou a gente em casa, né? A gente não estava muito adaptado em ficar em casa. E a gente se acostumou a ficar em casa. E agora, para sair de casa, há um certo temor. Por exemplo, o seu principal cabo eleitoral, como você já colocou aqui, tem 76 anos de idade. Está no grupo de risco. A gente sabe que Noelino Magalhães tem uma saúde de ferro. Quem olha para ele, vê o porte físico, né, vê a desenvoltura, não diz que ele tem a cidade toda. Mas a gente sabe que pelo grupo de risco e pelo próprio perigo do vírus, que é de alta transmissibilidade, todo mundo já sabe, enfim, ele é muito poderoso, o vírus, tem dado sinais aí recentemente. O nosso bispo também, que você vê, um cara com 57 anos de idade, tinha uma saúde, você olhava para ele de ferro, andando de motocicleta, tinha uma vida muito ativa e de repente foi pego numa, sei lá, sabe como é que é? No momento em que você está com a imunidade baixa, só pode ser, porque não tem uma explicação lógica. De fato, com essa mutação do vírus, a gente não sabe como ele vai se comportar se a gente, um pouco mais jovem, tiver o bicho. Então a gente ficou com medo. Como a gente está com medo também, como pré-candidato, o eleitor também já despertou o medo faz tempo. Ele está em casa e vai haver aquela dificuldade do mano a mano, do aperto de mão, da visitação, que é o forte, inclusive, das pessoas que fazem campanha há muito tempo. Para essa juventude que está chegando agora no mercado, porque essas pessoas têm o contato, têm uma rede social forte. Não é? Os mais jovens já dialogam mais com outras pessoas da mesma idade, mas quem já faz política há muito tempo, e aí se enquadram, por exemplo, os pré-candidatos que nós temos aqui no município, em sua grande maioria, à exceção de você, que é um dos mais jovens, mas esses candidatos, o forte era o abraço, era o aperto de mão, é o chegar junto, vai na porta, é o comício, é a carreata, é o barulho, é a zoada, é a bandeirada, é a discussão. Esse é o forte da candidatura. E agora, como é que você vê esse formato diferente, que você tem que dialogar distante, e às vezes, quando vai visitar alguém, ele fica com receio de você estar levando para ele, mesmo que involuntariamente, sem você perceber, automaticamente, o perigo do vírus. Como é que você está vendo esse momento de fazer política aqui no país? Bom, é uma situação atípica. É uma situação que não é apenas de Palmares, não é apenas do estado de Pernambuco, do Brasil, é de todo mundo. É verdade. Então, por se tratar de ser uma situação global, um novo momento, tem que se reavaliar todo o processo político partidário, tem que se reavaliar a vida de uma maneira geral, porque o que mudou não foi só a maneira de fazer campanha, a vida no mundo mudou. Hoje nós estamos reféns de uma série de protocolos sanitários, nós estamos refém de uma série de precauções e nós ainda, no mundo todo, não existe, por exemplo, uma receita de bolo onde se diga, existe um tratamento que está catalogado para o coronavírus. Existem pessoas que reagem de uma maneira com tal antibiótico, tem outras pessoas que não reagem e tem pessoas que infelizmente desenvolvem o vírus e chegam ao óbito. Então é uma situação extremamente nova. É um vírus que a gente sabe muito pouco dele. Por exemplo, existe uma grande sistemática aí que se fala o seguinte: quem pegou o vírus gera anticorpo, mas não existe nenhuma comprovação científica, né? Certeza então a gente fica no achismo. Então não seria diferente essa readequação do processo político partidário. Infelizmente, esse contato, esse corpo a corpo, esse abraço, esse carinho, que é peculiar do povo brasileiro, que é uma característica da população de Palmares, propriamente dita, como a gente está falando de eleição de Palmares, esse calor humano, aquelas caminhadas lindas, o povo, é a festa, é realmente a festa da democracia, mas a gente está passando por uma readequação. Aí quando você fala, tipo, o meu pai, que tem essa característica do corpo a corpo, a minha irmã, doutora Carol, que tem essa característica do corpo a corpo, meu tio Eudo, Clodoaldo Magalhães, são pessoas que vão estar inseridas no processo eleitoral comigo, a gente vai procurar essa readequação,
Muitas das vezes que a gente gostaria de estar dando aquele abraço afetuoso, de estar junto, de estar próximo, a gente vai ter que se adequar dentro dessa nova realidade. Mas esperamos que a pandemia vá avançando no sentido de que haja realmente essa efetivação da vacina, que ela seja descoberta, que ela possa ser aplicada na população e que a gente, no espaço de tempo mais curto possível, volte a poder caminhar. Não acredito que daqui para a eleição vai haver uma modificação drástica. Os protocolos vão continuar, as pessoas vão ter que ter muito cuidado, tanto nós enquanto candidatos para não sermos disseminadores do vírus, como as pessoas que vão nos receber. É importantíssimo que haja uma precaução, é importantíssimo que haja esse cuidado de uma maneira geral com a manutenção dos protocolos sanitários. Eu comentava a semana passada com alguns amigos, Edson, sobre a reabertura do comércio. Tem pessoas que acham assim, a gente tem que entender, o comércio reabriu. Nem saiu ainda a vacina. Não foi a cura, não. Nem saiu a cura, nem tampouco estamos imunizados. Então a gente tem que procurar se readequar. Gostaria muito de estar daquela campanha tradicional, que é uma campanha que tem o calor humano, vamos assim dizer, que é uma campanha que pega um nível de temperatura mais rápido. Mas dentro desse novo modelo de campanha, nós vamos nos adequar e procurar transmitir a nossa mensagem da melhor maneira possível. Ok, nós temos pergunta aqui do Facebook, também do WhatsApp, a pergunta é de Fernando. Ele diz o seguinte: o que é que você acha da atual Câmara de Vereadores do município de Palmares? Nós temos aí 15 cabeças. Há, de fato, a gente conversando com as pessoas na rua, um sentimento de mudança do poder legislativo. Esse sentimento, ele está arraigado nas pessoas, porque onde eu vou que converso, eles falam que, não sei, meio que chateados, não concordando muito. Aí eu fico avaliando, porque toda a gente precisa fazer uma avaliação um pouco mais comedida, né? Porque às vezes a euforia do momento não nos permite. Mas há um sentimento de fato de que é preciso fazer uma mudança no poder legislativo. Esse é o sentimento que a gente percebe nas pessoas quando saem nas ruas. Verdade. De que eles precisam talvez se empenhar ou trazer um oxigênio novo, ou a Câmara precisa, enfim, se readequar ou se modernizar do ponto de vista de ideias, enfim. Qual o seu conceito, observando todo o processo, né? Qual é o seu conceito com relação à Câmara de Vereadores de Palmares hoje? Bom, Edson, a gente tem que ver a Câmara de Vereadores de Palmares com toda atenção, porque uma administração ela não funciona apenas com o poder executivo. É uma consonância que tem que haver um entendimento tanto do poder executivo como o legislativo para que possa haver uma caminhada salutar, para que os projetos venham a fluir e sejam aprovados os projetos, as suplementações orçamentárias que venham a engrandecer e propiciar a condição real do executivo trabalhar. Realmente a gente coloca que o processo de renovação ele é um fato, ele é necessário. Essa perpetuação de poder, ela não é uma coisa saudável, salutar. Mas, como em todos os nichos onde a gente encontra de trabalho, em todas as classes, em todas as camadas, existe o bom profissional e existe o mau profissional. Eu acho que toda generalização é tola. Quando a gente generaliza que ninguém presta ali, existem pessoas às vezes que colocam todo político calça 40 e nenhum serve. Então eu não gostaria de generalizar. Eu acho que a Câmara Municipal ela demanda de uma renovação, é necessário essa oxigenação. Tem muita gente que está se propondo agora, muito pré-candidato preparado, muito pré-candidato que tem a acrescentar para o debate de Palmares, que tem a acrescentar dentro do legislativo daquela casa, e é necessário que haja renovação, mas também que se olhe com atenção para algum parlamentar, algum vereador que exerceu o seu mandato, que realmente trabalhou. Como eu bem coloquei, a gente não pode generalizar todo mundo. Então existem as pessoas que têm seu serviço prestado, que têm a sua atenção com a população, que deve ser levado em consideração. Mas o clima de mudança na nossa cidade é um clima que invadiu realmente os 4 recantos, e a tendência natural é que aconteça nessa eleição a maior renovação da história da Câmara de Palmares. Mas eu volto a salientar,
Analise, pense. Você que tem o seu vereador, que votou no seu vereador, é a pessoa mais indicada para saber se ele trabalhou, se ele atendeu os anseios. E se assim ele fez, continue com a sua opção em depositar o seu voto de confiança, mas é como eu bem coloquei, a renovação vai ser enorme. É um fato que o sentimento de mudança da população já está instaurado nos 4 recantos da nossa cidade. E não vai ser só a cabeça majoritária, vai ser na Câmara de Vereadores também. Não é, em 30 segundos, vamos avaliar aqui algumas áreas da gestão pública municipal que são importantes do ponto de vista de um pré-candidato a prefeito. Pois não. Educação, por exemplo. Educação, ela tem que passar por uma renovação completa, desde a mudança da grade curricular, desde a valorização do professor, a efetiva qualidade da merenda, a reestruturação das escolas, porque a gente propõe um modelo de educação compartilhada e escolas de tempo integral, bem como a valorização dos esportes. A questão da saúde. A saúde é uma área em Palmares que hoje ela está na UTI. É preciso mexer com o breu e com os profissionais da ponta, um atendimento nos postos de saúde, a reequipação dos postos de saúde, o remédio da atenção básica que tem que ser dado. A gente tem hoje na saúde muita propaganda, a gente tem muito carro bonito na saúde, mas não está funcionando. Os médicos, os dentistas, o médico da família, essa atuação, e é necessário que a implementação em Palmares de um centro hospitalar. Hoje o nosso município já precisa de uma unidade hospitalar do município, um hospital municipal. A assistência social, que inclusive foi uma área que sua mãe atuou muito, né, enquanto primeira-dama do município, naquela oportunidade. Seu pai era o prefeito, ela esteve nesta área. Qual é o seu sentimento com relação? A ação social do nosso município hoje ela está numa posição estagnada. É necessário que a gente implemente as políticas públicas que venham realmente a atender na ponta. Existe hoje um nível de pobreza na nossa cidade assustador, uma gama de procedimentos e de projetos do governo federal, do governo estadual, que às vezes por conta de alimentação de sistema não estão tendo a sua eficácia em Palmares. Então é preciso cuidar das pessoas, é preciso alencar e eleger realmente as áreas de vulnerabilidade, é preciso colocar um CRAS itinerante para funcionar em toda a cidade, implementar o cadastro do Bolsa Família, implementar essas políticas com a mulher, com o jovem, com o idoso e cuidar das pessoas efetivamente. E nós vamos sim, eu tenho 2 pessoas que vão colaborar diretamente comigo, minha mãe, Grace, que todo mundo conhece em Palmares, dos serviços prestados à ação social, e a minha esposa, que é assistente social, é uma pessoa que tem cheiro de povo, gosta de povo, vai estar comigo. E além do mais, eu, por conta de ser minha mãe e minha esposa, eu vou cobrar mais dela do que de todas as outras. Pergunta da Miriam, e aí eu vou ligar também ela, uma outra área aqui, que é a questão da geração de oportunidades. Eu não vou nem usar o termo geração de emprego e renda, porque já foi tão batido isso aqui, ficou tão chato para Palmares, não foi? Emprego e renda, meu Deus, Jesus, eu não aguento mais nem falar disso. Eu vou falar de oportunidade. Aí eu digo, qual é o caminho que a pergunta vem inclusive da Miriam aqui, de um polo industrial, porque aí ela classifica naturalmente a oportunidade como a visibilidade de um polo industrial. Eu falo em oportunidade mesmo, porque às vezes o polo industrial ele fica tão inviabilizado, tão difícil, tão complicado, tão distante, que a gente olha assim, será que é tão difícil? Não é, é a oportunidade que ela está se referindo. Então, se você, obviamente, lograr sucesso na sua candidatura, o que é que você vê como oportunidade para as pessoas de Palmares que carecem tanto dessa área? Veja, Edson, quando se fala na oportunidade, eu gosto muito de me dirigir ao jovem, porque o primeiro emprego, ao jovem que termina o 2º grau, essa oportunidade de trabalhar. Bom, gente, se fala muito em trazer indústria, em trazer firma, em trazer esse progresso para Palmares. É importantíssimo, vai ser realmente uma das coisas pelas quais nós vamos perseguir a partir do primeiro dia de mandato, mas também é interessante o seguinte: uma empresa, para que ela venha se instalar em Palmares, uma empresa que ela venha, fora as condições básicas que demandam desde um plano diretor, que o primeiro plano diretor da história da cidade de Palmares foi feito na época do então prefeito Enoelino. Hoje ele já está obsoleto, a gente tem que fazer adequações nele, mas é preciso profissionalizar o nosso jovem.
Hoje, uma empresa vem se instalar em Palmares. O que é que Palmares oferece de profissionalização a nosso jovem? O que é que a gente está fazendo para preparar esse jovem para o mercado de trabalho? E quando se fala em preparar o jovem para o mercado de trabalho, tem uma gama de serviços que a gente pode desenvolver, desde curso de eletricista predial, eletricista industrial, construção civil, a gente tem marcenaria, a gente tem... Veja a falta que faz hoje o antigo Senai em Palmares. Quantos grandes profissionais foram formados no antigo Senai? Quantas empresas viviam badalando os jovens de Palmares? Porque quando tinha uma turma do Senai para se formar, já estava quase todo mundo empregado. Que a turma dizia, não, a formação do Senai de Palmares é uma formação séria. Então, é preciso ver com um olhar todo especial esse jovem. A gente tem que profissionalizar o jovem e prepará-lo para o mercado de trabalho. Então, isso eu estou assumindo com vocês, dando a minha palavra que vai ser um compromisso fundamental da nossa administração em profissionalizar o jovem, preparando para o mercado de trabalho. E paulatinamente é isso, nós vamos buscar indústrias, vamos buscar empresas para Palmares. Lógico, tem uma série de nuances e tem uma série de condições que tem que ser dadas para que venha uma empresa, mas entre elas a gente tem que ter o jovem profissionalizado e apto para entrar nesse mercado de trabalho. Noé, eu quero te agradecer aqui, o nosso tempo já foi. Eu quero inclusive deixar os microfones à sua disposição. Algum tema que eu não tenha abordado aqui, que seja de seu interesse também para repassar para a população. Nós deixamos aí o tempo de 2 minutos para você ficar à vontade para abordar aquilo que você achar conveniente. Eu só tenho a agradecer a essa oportunidade que me foi dada pela Rádio Cidade FM, a você, Edson, a todo o corpo da rádio, a todos os ouvintes que tiveram essa paciência de me ouvir. Nós tivemos a oportunidade aqui de falar de vários assuntos, de vários temas. Nem sempre a gente consegue falar sobre tudo, porque sempre o tempo não dá. O tempo é curto, mas a gente só tem a agradecer por essa oportunidade de poder olhar para você, palmarense, de poder colocar nossas propostas. Durante o período da campanha a gente vai ter outras oportunidades, vamos ter a oportunidade de colocar o nosso plano de governo, as nossas ideias efetivamente, e vamos construir essa candidatura que parte de um pressuposto dentro de um clima de humildade, onde nós estamos dialogando com todos os partidos, unindo o maior número de forças e com certeza vamos construir a verdadeira mudança. Eu gostaria de mandar um abraço todo especial aos nossos companheiros, candidatos a vereadores do Democrata, pré-candidatos, ao Abraão, Sandoval, Josias do Engenho Capricho, João Moraes, Cícero Mecânico, Rafael Pimentel, Ronaldo Matulão, João Faustino de Serra Azul, Daniel da Areia, Leonardo de Santa Luzia, Adelmo, Rivaldo, Cícero, Severino, Ronaldo Manuel, Elias, agente comunitário, Sueli da faculdade, Edilene, agente comunitária, Aline Paiva, Solange da Grota, Elaine, Manuela de Serra Azul e Pâmela. A vocês o meu abraço, porque vocês serão os soldados de primeira necessidade. Estaremos juntos nessa trincheira e vamos realmente mudar os destinos de Palmares. Então, Edson, eu gostaria de agradecer a oportunidade mais uma vez a você. Agradecer a você, palmarense. Vamos ter tempo de conversar, vamos ter tempo de dialogar, mas eu quero entregar os melhores anos da minha vida e quero servir a você, palmarense, porque o grande objetivo realmente dessa nossa trajetória é mudar Palmares. E mudar Palmares com muita altivez, com muito equilíbrio, com responsabilidade, construindo as políticas públicas que vão atender os anseios da população. Muito obrigado, até uma próxima oportunidade, se Deus assim permitir. Muito obrigado a você, Noé. Obrigado também a sua esposa estar aqui, a seus filhos que vieram também acompanhar essa entrevista, aos seus amigos correligionários. Leve também o nosso abraço ao ex-prefeito, ex-deputado Noelino Magalhães, a dona Grace, a Carol e a toda a família, né, que de repente está com você aí nessa caminhada. Desejo boa sorte, né, e que vocês continuem trilhando aí e que a gente tenha esse debate, porque a gente está falando de Palmares. Quando a gente fala de Palmares, a gente tem que ter desprendimento, a gente tem que ter paixão pela cidade. Eu sou um cara apaixonado por essa terra. Acho que as pessoas têm o direito de ouvir todas as ideias, todas as propostas, para poder depois fazer a sua avaliação. Não é isso? Muito obrigado, Edson. E por fim, eu não poderia deixar, porque em todos os veículos de comunicação eu estou fazendo, se você ainda não tiver candidato a prefeito de Palmares, pense com carinho e vote em Noé Dienó.
Maravilha, um abraço para você, muito obrigado pela presença aqui. O nosso programa encerra desta quinta-feira, estamos de volta às 7 da noite. Antes de encerrar, eu estou lembrando a você que nós teremos uma live a respeito da Lei 14.017/2020, que é a Lei Aldir Blanc de ajuda financeira ao setor cultural. Nós vamos fazer uma live com a Silvana Meirelles, ela é secretária de Cultura, secretária executiva de Cultura do Estado de Pernambuco, e a nossa live começa aqui pelos canais da Cidade FM às 7 da noite, tanto pelo Facebook quanto pelo YouTube. Minha página pessoal também vai estar transmitindo e vamos estar ao vivo. E amanhã o nosso programa retoma a partir de 8 horas da manhã. Até lá, minha gente. Obrigado. Você acabou de ouvir programa Edson Silva, o jornalista de maior credibilidade da Mata Sul, de segunda a sexta, a partir de 8 da manhã. Acompanhe o líder de audiência, aqui na Cidade FM 87,9, sempre do seu lado.